Olá, estamos indo para o nosso segundo bloco, continuando aquela ideia de dispositivos de entrada e saída, né? Vamos agora ver como é que funciona a nossa querida, amada câmera digital. O que é uma câmera digital? Tanto a câmera digital quanto a webcam, as duas funcionam da mesma maneira. Elas têm sensores que capturam, ok? Elas têm a mesma funcionalidade física da câmera convencional. Existe um espaço escuro dentro de cada aparelho, onde a imagem captada pelas lentes é formada. O que muda é a maneira como essa imagem fica registrada na máquina padrão por um filme plástico recoberto por uma substância química fotossensível, geralmente um hidróxido ou peróxido, alguma coisa de prata. Só que na imagem, na câmera digital, essa imagem fica capturada num dispositivo chamado CCD, dispositivo de captura de cores, ok? As duas principais tecnologias de sensores são a CCD e a CMOS. Cai muito em concurso público. Eu vi somente uma vez isso cair em concurso público, tá certo? Só uma prova falando de CCD e de CMOS. Como pode cair, vamos falar, né? CCD e CMOS são as duas principais tecnologias que são utilizadas para captura de imagem em câmeras digitais. O CCD, ele geralmente é mais... Na verdade, o interessante é cada sensor desse vai ser juntado, vai ser adicionado numa câmera para dar a quantidade de pontos que essa câmera vai ter como resolução. Então, se eu tenho mais CCD ou tenho mais CMOS, eu tenho mais resolução. Se eu tenho menos CCD ou menos CMOS, eu tenho menos resolução, né? Quanto mais sensores, maior a resolução e a qualidade da câmera. Só que o CCD ele é mais caro de fabricar do que o CMOS. O CMOS é mais barato, só que o CCD tem uma qualidade melhor. Então algumas câmeras, as câmeras profissionais utilizam CCD e as câmeras mais novas, as câmeras mais baratas utilizam CMOS, né? O interessante é, veja o que eu tinha falado no bloco anterior. Toda a informação digital ela vai ser armazenada em informações de vermelho, verde e azul, ok? E aí se uma câmera tiver 6 milhões de CCDs, 6 milhões de dispositivos de captura, ela vai dizer que tem uma resolução de 6 megapixels, né? E aí a gente falou de RGB, que é a definição de cores, e aí a gente apareceu aqui com essa definição de pixel. O que é um pixel? Eu vou colocar aqui para que a gente anote, se lembre depois. A unidade mínima de armazenamento digital é o byte. A unidade mínima de informação gráfica, olha, a unidade mínima de informação gráfica é o pixel. Quando a gente fala que um monitor ele consegue ter uma resolução, sei lá, a gente acabou de comprar uma televisão de LCD de 1080p, ok? Ah, minha televisão é Full HD, ela tem 1080p. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que a minha televisão ela é capaz de mostrar 1080 pontos numa linha, ok? Na verdade, a gente tem aí 1920 linhas por ponto e 1080 pontos por linha. Eu vou explicar isso mais na frente. Na verdade quanto mais pontos tem uma televisão, quanto maior a resolução, quanto maior a quantidade de pixels, melhor é a resolução de uma televisão. Por quê? Porque pixel é a menor unidade de informação gráfica. Um pixel é um ponto que vai ser mostrado numa tela, ok? Ele é composto de vermelho, azul e verde, ok? Intensidades diferentes dessas três cores. Se você tiver nenhuma das três cores, eu tenho o preto, que é o black. Se eu tenho as três cores com a intensidade máxima, eu tenho o branco, que é o white, ok? Lembra lá da física clássica, lá quando você estudou física clássica, né? Aquela coisa do
do disco de Newton e etc, etc, etc. Ok? Então, o que é importante saber? CCD e CMOS são as duas tecnologias de câmeras digitais, tá certo? Como cada uma delas recebe, a quantidade recebe configuração para captar informações de vermelho, verde e azul, você tem que dividir por 4, e aí essa é a quantidade de megapixels, né? Só que a maioria dos fabricantes enrola você nisso. O importante é duas tecnologias, CCD e CMOS, que são efetivamente a maneira como a câmera captura informações digitais. Beleza, está aí a câmera digital, que é utilizada também com a mesma tecnologia da webcam. Beleza. Modem. O que é um modem? O modem, a partir do modem, a gente não vai mais falar de dispositivo de entrada e saída, tá certo? Quando a gente fala, por exemplo, de um pendrive, de um disco rígido, de um DVD, de um CD, mídia, ou seja, meios de armazenamento de informações, a gente não mais chama isso de dispositivos de entrada e saída. Por quê? Porque armazenamento parte do pressuposto que você tem um meio para gravar aquele armazenamento e um meio para receber o armazenamento. Então, esses dispositivos sempre vão ser de entrada e saída. Um pendrive é um dispositivo de entrada ou um dispositivo de saída? Se você gravar informação no pendrive e levar para o seu amigo, a nossa aula, por exemplo, ela é gratuita. Você pode gravar a aula e mandar para o amigo, olha, peguei a aula lá de hardware no site aulaslivres.com.br do professor Amilcar. Está aqui no pendrive. Se eu copiei, o computador mandou informações para o pendrive. Esse dispositivo é um dispositivo de saída. Saiu informações do computador e foram armazenadas no pendrive. Quando chegar na casa do seu amigo, ele vai colocar lá no computador e vai receber informações. Ou seja, o computador do seu amigo vai pegar informações do pendrive. Então não vai ser mais um dispositivo de saída, vai ser um dispositivo de entrada. Por isso que dispositivos de armazenamento a gente não mais chama de entrada e saída. Tanto dispositivos de armazenamento, que são os periféricos, quanto dispositivos de comunicação. Por isso estou falando do modem, chamando a atenção para essa questão do modem não ser dispositivo de entrada e saída. Ok? O modem, ele é um dispositivo de comunicação. Se você está vendo o site aulaslivres.com.br e está vendo essa aula online, provavelmente na sua mesa vai ter um dispositivo chamado modem de uma operadora de telefonia. Pode ser a GVT, pode ser a TIM, pode ser a Telemar, pode ser... Você está usando o Oi conta total, Oi banda larga, pode estar usando GVT banda larga, pode estar usando um cable modem. Aqui no Nordeste é muito comum usar esses dispositivos, né? GVT e o Oi. Ou Velox, ou usar um cable modem, que é um modem que traz tanto a sua televisão quanto a internet. Você está usando um dispositivo chamado modem. O que é o modem? Olha lá no slide. O modem, ele é um dispositivo que modula e demodula informações. O que é exatamente isso? Modular, tá certo? É transformar a informação digital em informação analógica. E demodular é fazer o contrário, ok? Converte o sinal digital que circula dentro do computador em ruídos que possam ser transmitidos pela linha telefônica. Existem modems embutidos no computador chamados internos e existem modems que ficam de fora chamados externos. A essa categoria de modem externo somam-se ainda os novos modems DSL e hoje em dia os modems ADSL. Muito provavelmente o modem que está na sua mesa aí no seu computador é um modem ADSL. Por que DSL e por que ADSL? Porque esses modems são utilizados em banda larga, ok? São dispositivos que conseguem trafegar informações com banda larga, ou seja, geralmente passando dos 64 kbps por segundo. Hoje 64 kbps já passou, 128 kbps já passou, 512, hoje a gente está na era do megabit, né? Isso aqui é muito fácil você contratar 1 megabit por segundo de conexão. A GVT vende até 15 megabits por segundo. Mas tem uma empresa lá no sul do Brasil que vende 100 megabits por segundo. Ou seja,
comunicação de informações. Toda vez que você for usar uma linha telefônica para converter sinais digitais, você está usando um modem, ok? Se o modem não for externo, a gente vai chamar ele de soft modem. Geralmente, quando o modem tem um circuitozinho conectado à placa-mãe, a gente vai ver isso no próximo módulo, tá certo? Lá eu acho que em alguns dias a gente vai postar esse nosso novo módulo. E aí, parte do problema de transformar essas informações fica a cargo do processador do seu computador. Então, basicamente, falou em telefone, falou em comunicação, você tem que falar do nosso amigo modem. Ele transforma a informação digital que é usada dentro do seu computador em informação analógica. Tá certo? Que é a informação utilizada pela linha telefônica. Antigamente, lá nos idos de 80, a gente usava muito placa de fax modem, né? Tanto para a internet quanto para usar para passar fax efetivamente, né? Tá aí a placa de fax modem. E aí o modem ADSL. Provavelmente o modem que você está na sua mesa é um modem desse tipo aí. Ok, nós vimos a parte de fora, não foi? Nós vimos os dispositivos de entrada e saída. Mouse, teclado, scanners, webcams, impressoras. Agora a gente vai dar uma olhadinha na parte interna. Não nessa parte efetiva aqui, ó, que é o nosso segundo módulo, tá certo? As placas, opa. Deixa eu sair daqui. Voltar para cá. O que nos interessa aqui, não essa parte interna aqui, mas sim esses dois dispositivos, que continuam sendo dispositivos de armazenamento, ok? A gente vai colocar informações. Lembra que a gente falou do ciclo de processamento, né? Entrada, processamento e saída de informações. Essa retroalimentação geralmente é armazenada num dispositivo. Os dispositivos de pagamento ficou uma zorra. Ok. Olha só. A gente vai estudar isso aqui, ó. Nós vimos isso aqui já, né? Vamos ver leitores de disquete, de disco, de mídias óticas e o armazenamento físico, o armazenamento principal, que é o disco rígido. Leitor, gravador, DVD ou CD, né? DVD é mais novo, CD é mais antigo, disco rígido, que são os nossos famosos dispositivos de armazenamento. Lembro que esse slide vai estar de forma gratuita também disponível no site, tá certo? No site com a aula. Vamos lá. O que é um disco rígido? Enquanto que existem dispositivos de armazenamento temporário, o disco rígido, por padrão, ele é um dispositivo de armazenamento permanente, tá certo? Principal característica do disco rígido. Ele é um dispositivo permanente. Por que ele ganha o nome de rígido? Porque ele não é flácido. Literalmente flop, tá certo? Discos rígidos são diferentes de discos flexíveis, porque ele efetivamente é feito de discos empilhados, discos metálicos, geralmente de uma liga de alumínio, tá certo? Que estão girando, estão armazenando informações de maneira metálica. Lembra que eu falei no primeiro bloco? Eu falei que a gente podia armazenar informações colocando zeros e uns, de maneira que a gente colocasse informação magnética, uma carga elétrica lá, representando 1. E se aquela área não tivesse uma carga elétrica representando 0, o disco rígido ele implementa exatamente isso. O disco rígido é formado por vários discos metálicos com a camada de material metálico. Professor, eu nunca vi uma camada de material magnético. Pega uma fita cassete e abre ela. Tem uma fita flexível e em cima tem óxido de ferro. Aquele material é material magnético. A cabeça de leitura e gravação de uma fita cassete, ela consegue tanto ler quanto gravar informações de maneira magnética lá. Então você tem um exemplo clássico, um exemplo vivo
Eu não sei onde é que você vai encontrar fita cassete, mas eu acho que em alguns locais ainda existem fitas cassete, né? De material magnético. É aquele mesmo material magnético colocado nos discos rígidos, ok? A característica do disco rígido é, quando você gravou e na hipótese do seu computador ser desligado na tomada, ocorreu uma perda de energia elétrica, uma queda de energia elétrica, as informações não são corrompidas, as informações permanecem gravadas. Por quê? Porque foram gravadas de maneira magnética lá dentro. E o disco protege as informações, ok? Ele é o principal dispositivo de armazenamento contínuo, permanente. Os programas de computador são armazenados no disco rígido. As suas imagens, os seus documentos, as suas músicas, tudo que você armazena, quando você faz um download de alguma coisa da internet e copia para o seu computador, quando você pega um pendrive e copia para o seu computador, quando você coloca lá nos meus documentos, o Windows, o sistema operacional Windows, ele informa para você o seguinte: olha, eu vou organizar isso e vou colocar a informação no seu disco rígido, no seu CDE. Preste atenção, clica lá em meu computador para você ver se as suas informações não ficam armazenadas no C. No Windows, C, D e E são as partições. Eu vou explicar isso mais na frente, mas quando a gente vai falando de sistema operacional. Mas basicamente, cada disco ganha uma letra. Então, para que você armazene um disco C, significa dizer que seu computador tem um disco rígido e você armazenou informações lá. Beleza? Não interessa pra gente que vai fazer concurso público a maneira técnica de como isso funciona. Interessa como é que a gente usa isso, como é que o computador representa isso pra gente. E ele representa a partir do sistema operacional, e o sistema operacional Windows mostra a partir de letras. Beleza de Creuza, chuchu, sem nenhuma bronca. Fisicamente, como é que funciona? Discos girando a velocidade bem alta, com material magnético sendo gravado. Como a camada magnética é extremamente fina, deve ser recoberta por uma finíssima camada protetora que oferece alguma proteção contra pequenos impactos. O braço que movimenta as cabeças que fazem leituras e escritas no disco move-se a uma distância inferior à espessura de um fio de cabelo da superfície do disco. Qual é a característica desse disco rígido? Ele gira muito rápido. Gira quanto? Geralmente entre 5 e 10 mil RPM, tá certo? Rotações por minuto. Pequena flutuação de íons que contém os dados gravados, portanto as cabeças não chegam a tocar efetivamente no disco. Os discos são montados em um eixo também feito de alumínio que deve ser sólido o suficiente para evitar qualquer vibração dos discos, mesmo a altas rotações. Olha só as rotações dos discos. Ó. Gente, isso aqui é definição, tá certo? Infelizmente é engolir para que quando aparecer no concurso, se aparecer no concurso, a gente acertar a questão. Os modelos mais novos e mais caros usam essa velocidade bem alta. A maioria usa entre 5.600 e 7.200 RPM, tá certo, gente? Tá aí o disco rígido. Se você abrir um computador, você vai ver ele. E como é que ele efetivamente funciona. Você tem vários discos aqui, ó, metálicos, né? Tem uma cabeça de leitura. Essa cabeça ela consegue ler em todos os discos. As informações são armazenadas de maneira transparente em todos os discos. Tá certo? Prato, atuador, componentes internos de controle, cabeças de leitura ou gravação, montagem do disco rígido, placa controladora lógica, que é a placa que vai se conectar à placa-mãe e vai efetivamente comunicar-se com o computador, tá certo? E os conectores externos padrão IDE. Hoje existem outros conectores, a gente vai ver na próxima aula. Conectores SCSI, tá certo? Conectores SATA, conectores, quando a gente falar de barramento, a gente vai falar desses conectores. SATA e IDE são os mais recentes. Como é que isso aqui vai aparecer, SATA e IDE, a gente vai explicar na próxima aula. Vai aparecer quando a gente estiver falando de conexão com o computador, tá certo? Veja que disco rígido, ele é um dispositivo de armazenamento permanente. Você não tira o disco rígido do seu computador, nem coloca o disco rígido do seu computador quando quer armazenar informações. Ele está lá permanente. Agora, existem mídias. Mídia nada mais é do que meio magnético para que você transfira informações. Antigamente, isso era muito utilizado. Por quê? Porque redes de computadores eram muito caras.
Então, preferia-se usar a rede das pessoas, né? Olha, fulano, grava aí pra mim, bota no disquete pra eu colocar lá no primeiro andar. Fulano, bota lá no pendrive, manda pra mim. Hoje em dia não tem mais isso não, gente. Hoje em dia, assim que você tomar posse e entrar em exercício no tribunal que você escolher, você vai receber lá do pessoal da informática uma conta para que você acesse os dispositivos que já estão na rede. Ou seja, se você precisar mandar informação para um colega seu que está no 15º andar, ou está no interior do estado, se você está trabalhando na capital, e está com um colega lá no interior, você vai mandar informações para ele via e-mail, vai mandar informações para ele via conexão do servidor de arquivos, ou seja, você não precisa mais colocar num disquete ou num pendrive e mandar para ele, tá certo? A rede hoje em dia, ela interliga todo mundo de maneira de conexão de banda larga. Agora, antigamente existiam as mídias magnéticas para suprir essa necessidade. Vamos continuar lá nas mídias magnéticas. As mídias magnéticas, elas têm um problema intrínseco de serem magnéticas, ou seja, elas são sensíveis a alto-falantes, sensíveis a fontes elétricas, fontes eletromagnéticas, né? E talvez seja a mais antiga, ok? Mídia que existe. Ela evoluiu muito, ela foi muito popular para fazer cópia de segurança chamada backup. Backup é essencial, né, gente? Não só para a gente aprender que backup é uma cópia de segurança para um concurso público, mas também para a gente salvar as nossas informações. A gente não sabe quando é que o computador vai dar um tilt, vai dar um problema e vai perder tudo. A fita magnética, ela é a mais antiga, ela é o mais antigo dos meios para fazer backup. Veja que o backup da fita magnética não é um backup comum, tá certo, gente? Ele geralmente é um backup corporativo. As empresas geralmente usam... Nossa senhora, estou com problema aqui na mão. Voltando. Corporativo, ou seja, as empresas usam a mídia magnética, a fita magnética, para fazer backup. Provavelmente o tribunal que você trabalhar, ou o Ministério Público, ou a Procuradoria da República, a Procuradoria do Trabalho, ou a Procuradoria Militar, vai usar a mídia magnética. O pessoal da informática usa essa mídia magnética, que é a fita. Ela tem uma característica de acesso sequencial, tá certo? Não se esquece disso. Sequencial. Ora, o que é sequencial, professor? Exatamente isso que você está lembrando. Lembra que quando você gravava aquela fita cassete com as músicas do Rock Set, ou do Beatles, ou sei lá qual é o seu gosto, ou do Ademar, você sempre gravava uma música e para escutar a última música você tinha que passar toda a fita. Pronto. O acesso sequencial diz exatamente sobre isso. Você precisa, para acessar um dado, uma informação, um arquivo que foi gravado no final da fita, passar a fita toda. Está aí a fita mais nova, fita magnética usada hoje, ela lembra um cartucho de fita. E toda vez que você falar de mídia, lembra disso. Falou de mídia, você vai falar do leitor dessa mídia. Não adianta você ter um DVD gravado se você não tem um leitor de DVD, tá certo? Isso também acontece com DVDs e todas as mídias. Discos flexíveis já não são mídias sequenciais, tá certo? São mídias não são mais utilizadas hoje, tá certo? Tinham baixa capacidade, só que eram extremamente portáteis, bem pequenininhos e armazenavam até 1,44 megabytes, tá certo? Depois de formatados ficavam um pouco menos. Tá aí um disquete de 1/4. Isso aqui é só para definição mesmo, dificilmente vai cair em concurso. A não ser que seja para perguntar a quantidade de informações. Tá aí o disquete 3,1/2, ou para dizer que ele é uma péssima mídia para armazenamento, tá certo? E como sempre tem o leitor. Gente, leitor em inglês significa drive, tá certo? Ok? Drive é leitor em inglês. Se aparecer na prova driver com R, significa o programa que faz o drive funcionar no computador, tá certo? Então, driver com R no final é programa, drive sem R é o leitor físico. A gente já conhece muitos discos óticos, né? Os discos óticos, eles são muito superiores
muito superiores aos discos magnéticos, porque a gente consegue gravar de maneira que ele não sofre influência de campos eletromagnéticos, né? E eles têm uma vida útil muito grande. Comparando com os disquetes, que têm vida útil de alguns meses, os discos ópticos, CDs, DVDs, se você gravar um CD e um DVD e manter ele guardado na caixinha de acrílico, na verdade o disco ele é formado de acrílico e uma mídia que é sensível à luz, e você não colocar óleos, gorduras ou sujeira, ele dura até 100 anos. Então, ele é uma mídia muito boa para backup, muito boa para armazenamento de segurança de informações. Ok? Então, os discos, tanto CDs quanto DVDs, e a mídia mais nova hoje, que é a mídia de Blu-ray. Ué, professor, Blu-ray não é só para filme? Não, não é só para filme não. O Blu-ray, tanto o CD quanto o DVD quanto o Blu-ray, começaram como mídias para armazenar informação de não dados de informática, de computadores, mas música, vídeo, dados de multimídia. Mas tanto os três, qualquer um dos três também é usado para armazenar informações digitais de computadores, tá certo? Como é que funciona? A gente usa laser de alta potência para fazer pequenos sulcos na espiral, conhecidos como pits. Se não tem o sulco, viram lentes. Por que é que eu tenho que sempre ter uma diferenciação de dois estados? Porque a gente sempre vai armazenar informações como zeros e como uns, tá certo? Então, se eu queimei, fica um buraquinho, micro buraquinho, nano buraquinho no DVD, no CD, eu vou ler aquela informação como 1 ou como 0, né? Depende da implementação. Se não tem, eu vou ler como 0, que são os lentes. O CD, a gente acha que ele é bem popular, mas a tecnologia foi desenvolvida em 79, ó, tempão, né? Ainda hoje a gente usa CD para colocar no nosso carro, né? Ou pendrive também, né? A sigla é Compact Disc, ele é um dos mais populares, tanto é que o tamanho do CD de 12 centímetros ele é usado tanto no DVD quanto no Blu-ray, tá certo? O tamanho do acrílico é o mesmo, o disco de acrílico é o mesmo, né? E ele tem um laser que grava informações num disco, né? Esse laser tem um comprimento de onda, né? E aí esse comprimento maior ou menor vai conseguir colocar mais informações, né? Se eu tenho um laser mais grosso, por assim dizer, eu só consigo colocar informações daquele tamanho. Se eu tenho um laser mais fininho, eu consigo colocar mais informações, que é basicamente a diferença entre o CD, o DVD e o Blu-ray, tá certo? Os CDs têm capacidade de 650 megabytes até 700 megabytes. Basicamente, quando a gente falar de megabyte, B maiúsculo, byte, a gente vai estar falando de arquivos, tá certo? Arquivos. Quando a gente estiver falando de bit, B minúsculo, a gente vai estar falando de transferência de arquivos, ok? Transferência. Beleza? Perdão, transferência de dados. Se a gente estiver falando de megabytes por segundo, vai ser transferência de arquivos. Se for bit, transferência de dados padrão, ok? A gente vai ver isso mais na frente, quando estiver falando das unidades de bit, byte. Eu preferi não colocar agora, porque a gente não está falando de memória, está falando só do tamanho. Então é só decorar 700 megabytes. Comparando, se a gente quiser fazer uma comparação entre um mega para giga, tanto de byte para kilobyte, de kilobyte para megabyte, de megabyte para gigabyte, a gente sempre transforma, a gente sempre multiplica por 1024. Então, se eu tenho 1 byte, é mais ou menos um caractere, não bit. O bit é só 0 e 1. Com 0 e 1 a gente não consegue armazenar caractere, tá certo? Agora, se a gente juntar 8 bits, 01, 01, 0001, a gente pode ter 255 posições possíveis. 0000000, 0000001, 00010, 0000011. Todas essas posições possíveis vão dar 255 no máximo. Aí a gente consegue codificar um alfabeto,
né? O nosso alfabeto tem 20 e poucas letras, a gente consegue 255, a gente consegue o alfabeto e ainda consegue colocar mais algumas informações. Então, falou em byte, a gente está falando de armazenamento. Se a gente está falando de byte, quando trocar de byte para kilobyte, me dá 1 quilo aí de farinha. 1 quilo são 1000. Só que quando estiver falando em byte, para facilitar os cálculos, os cientistas da computação preferiram, em vez de 1000, trazer 1024. Por que 1024 e não 1000? Porque 1000, a base é 10. 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Só que a nossa base no computador é uma base binária. Base 2. Então 1024, ele é uma potência de 2. Ele é 2 elevado a 10. O que facilita os nossos cálculos. Então, 1 kilobyte não são 1000 bytes, são 1024 bytes. Então toda vez que for passar de kilobyte para megabyte, megabyte para gigabyte, de gigabyte para terabyte, você vai multiplicar por 1024. Só que no grosso modo, no cálculo geral, numa prova, você pode ignorar esse 1024 e transformar por 1000, tá certo? Então, grosso modo, se a gente for comparar um pendrive de 1 GB com um CD de 700 megabytes, a diferença é 1 GB são 1000 megabytes. E um CD são 700 megabytes. Então tem mais ou menos aí 30%, 300 megabytes a mais. Um disquinho desse tamaninho que pode ser gravado e regravado várias vezes. Tá certo? Os CDs, eles tinham... O CD, quando aparece CDR, ele é um CD gravável. Deixa eu colocar isso para vocês anotarem aí. Toda vez que aparecer uma mídia e ela aparecer assim, ó, CD-R, é porque vai ser gravável. CD-RW é que vai ser regravável, ou seja, se for R, é recordable, é gravável, tá certo? Você só pode gravar uma vez. Se for RW, se chama rewritable, ele é regravável. Você pode gravar mais de uma vez, tá certo? E se for CD-ROM, você só grava uma vez, tá certo? E lê várias, ou seja, o CD-ROM nada mais é do que um CDR que foi gravado. Ele vira um CD-ROM. Isso funciona tanto para CDR, tanto para CD, quanto DVD, quanto Blu-ray. Apareceu o ROM, Read Only Memory, memória somente leitura. Se apareceu o R, ele é gravável. Se apareceu o RW, ele é regravável, ok? Vamos continuar. Tá aí o CD. O DVD é a mesma mídia ótica, ele é um disco de acrílico que tem um pequeno filme de material sensível. Ele tem uma quantidade maior do que o CD. Veja que o CD tinha... A gente viu, não foi? O CD tinha 700 megabytes. Veja que o DVD começa aí a sua vida com 4,7 GB. Veja que o DVD ele consegue armazenar informação, muito mais informação do que o DVD, do que o CD, né? Também tinham com 1 ou 2 lados e 1 ou 2 camadas. O que é isso? Antigamente, os primeiros DVDs, eles tinham que ser gravados de um lado e do outro. Eu me lembro de ter visto um filme assim que lançou, que eu tinha que ver o filme, e aí o filme parava e dizia, vá lá e mude o lado do filme. Então a gente abria o filme e mudava para o outro lado. Hoje em dia, é mais comum os DVDs terem 2 camadas. Aí, você pode ler num DVD comum que você aluga na locadora, este DVD tem 2 camadas. Pode haver uma pausa quando o laser trocar de uma camada para outra. Geralmente tem uma travadazinha, que é quando ele vai mudar de lado, vai continuar o filme, ok? Voltar para cá. Tá aí o DVD. O Blu-ray continua sendo a mídia ótica, ou seja, ele usa laser para gravar, tá certo? Mesmo tamanho, tem 12 centímetros de tamanho, né, de diâmetro. Só que ele tem uma diferença, que ele consegue armazenar bem mais do que o DVD. E a gente começa a falar, olha, do Full HD, ou seja, ele consegue armazenar filmes Full HD até 4 horas. Por que eu estou falando de 1080p? Porque quanto maior a quantidade de pixels, maior a quantidade de memória. Então, para que eu consiga armazenar um filme que vai ter uma resolução alta e eu vou conseguir ver detalhes do rosto do ator, detalhes do rosto da atriz,
numa resolução de uma TV Full HD, eu vou precisar armazenar essa informação no disco. Só o Blu-ray consegue armazenar tanta informação, tá certo? Por isso que o cabo que liga o Blu-ray à televisão é diferente, é um cabo chamado HDMI, que é o High Definition Media Interface, a interface de comunicação. Ela é uma interface com resolução mais alta, tá certo? E aí vai justificar a troca se você tiver uma televisão capaz de mostrar essa quantidade de pontos, essa quantidade de resolução. Tá bom? Muito lindo. Só para título de informação, olha. Enquanto que o DVD ia até 15 GB, ó, o Blu-ray mais simples já vem com 25 GB e vai até 50 GB. Ele usa um laser com comprimento de onda de 405 nanômetros, enquanto que o DVD usa um laser de cor vermelha de 640 nanômetros, ou seja, é azul-violeta, talvez seja essa a razão de chamar literalmente de raio azul, né? Blu-ray, raio azul. Beleza? Veja que a gente tem um comprimento de onda, né? A onda é assim, né? Então, o comprimento de onda é 405, enquanto o comprimento de onda do DVD é isso aqui, ó. Olhando isso no microscópio. Então, como ele consegue escrever mais fininho, ele consegue escrever mais coisa no disco. Como o DVD é mais grosso, ele escreve menos, né? Tá aí o Blu-ray. Flash disks, a gente vai voltar a flash disks no próximo módulo, que é o segundo módulo, tá certo? Flash disks, a gente vai falar mais sobre eles, porque é um tipo de memória específica. Quando a gente falar de memória, eu vou falar de novo dessa EEPROM. Primeiro a gente vai começar a falar de memórias do tipo somente leitura, depois programáveis. O que significa esse EEP e esse ROM aqui, tá certo? Flash disk é outro nome para os famosos pendrives. Ele é um chip que armazena a memória de forma reescrevível, ou seja, rewritable. Ele é o dispositivo de entrada ou saída. Pessoal, a gente não cai mais nessa pegadinha não. Mídia não é dispositivo de entrada e saída. Mídia é modo como a gente vai armazenar informações, não é dispositivo. Então a gente não fala sobre entrada e saída. Tá certo? E aí, muito utilizado em câmeras digitais, em PDAs, no iPod, nos celulares, né? Não é volátil, ou seja, isso aqui é importantíssimo para a gente ver quando estiver falando de memória. Memória é volátil e não volátil, ou seja, quando desligar a energia elétrica, ela permanece. Nos flash disks, nos pendrives, não precisa de energia elétrica para manter a informação lá, né? Todo mundo sabe disso. E aí, isso explica por que é que eles são tão populares. Tá aí o flash disk. Todo mundo tem um pendrivezinho, né? Para colocar informações. Nunca se sabe quando é que vai ter informação que um colega vai trazer. Mesmo tipo de memória usada para câmeras e até para aqueles pendrives lindinhos. O nosso material ele é baseado no material da Universidade Aberta do professor, na Universidade Aberta do Piauí. A Universidade Federal do Piauí tem um grande programa de universidade para o interior. Eu tive a honra de conhecer o professor Flávio Ferri quando eu estava trabalhando no Ministério Público Federal lá no Piauí. E a maioria das nossas formações está retirada do Creative Commons, da Wikimedia, e a gente também usou o livro do professor Andrew Tannenbaum de hardware de computadores. Com isso a gente finaliza esse bloco. No nosso próximo bloco a gente vai fazer questões, poucas questões do terceiro módulo, que é o módulo para resolução de questões, que só vai fazer sentido realmente algumas questões quando a gente estiver falando do segundo módulo de hardware. Forte abraço, até daqui a pouco. Ok, voltamos para esse segundo bloco do módulo de software. Então, voltando a falar de maneira técnica sobre os sistemas operacionais. Qual é a característica, quais são as funcionalidades que um sistema operacional deve ter? Ok? Então, basicamente, o sistema operacional ele tem
gerenciamento de processos. Um outro nome de programas são chamados de processos. Gerenciamento de memória, sistema de arquivos e entrada e saída de dados, o famoso I/O, ok? Entrada e saída, ou seja, o sistema operacional vai gerenciar quais são os programas que estão usando o processador, vai gerenciar a memória. Lembra que eu falei que o computador tem aí entre 2 GB e 8 GB de memória? É um componente essencial para o computador. Lembra que eu falei disso? Ora, é uma quantidade finita de memória. Então, o sistema operacional vai ter que gerenciar o uso dessa memória. Se 4 programas estiverem utilizando cada um 2 GB, se um quinto programa precisar ser executado, o sistema operacional vai ter que liberar a memória a partir de outros 2, ok? Além disso, os arquivos armazenados em bytes têm que ser organizados pelo sistema de arquivos. Também uma característica do sistema operacional, uma funcionalidade do sistema operacional. E configuração de impressão, de uso de teclados, mouse, monitor, a famosa configuração ou funcionalidade de entrada e saída. Nosso primeiro assunto de hardware, lembram disso, lembram? Beleza, então vamos lá. O que é gerenciamento de processos? O que o sistema operacional tem que fazer? O sistema operacional multitarefa é preparado para dar ao usuário a ilusão que o número de processos em execução simultânea no computador é maior que o número de processadores instalados. Cada processo recebe uma fatia de tempo e a alternância entre vários processos é tão rápida que o usuário pensa que sua execução é simultânea. Mas, rapaz, professor, quer dizer que quando eu estou usando o Word, eu estou com o Word aberto, salvando os meus comentários da Lei 8.112, já que eu vou virar servidor público federal. Coloque isso na cabeça que você consegue. Aí eu estou usando a internet para baixar os arquivos, estou fazendo um resumão. Aí também estou escutando a musiquinha que ninguém é de ferro. E estou vendo um videozinho da Lady Gaga. Todos esses processos estão sendo executados ao mesmo tempo, não estão? Não, não estão. O sistema operacional, com a ajuda do processador, lembra que eu falei que o processador, normalmente aí, um processador que você encontra no mercado faz entre 2 e 3 bilhões de instruções por segundo. Significa dizer que, num segundo, cada programa desse é executado durante uma fatia de tempo, geralmente obviamente um pedaço de segundo. O segundo é dividido em 1 milhão de partes, em 1000 partes, e aí cada microsegundo desse, o processo consegue executar várias tarefas. Ele executa um pouco da música e você escuta aquela música. Num segundo ele consegue executar, parar e executar outro processo de maneira muito rápida. E isso acontece quando você tem um processador só. Existem computadores que têm mais de um processador. Só que, de novo, se você tem 2 processadores, você só pode fazer execução simultânea de 2 programas, utilizando cada um processador. Então o que o sistema operacional faz é dar esta ilusão da multitarefa. A multitarefa é uma característica que o sistema operacional tem, com a ajuda do processador extremamente rápido, que faz com que você tenha a ideia de que você tem mais de um programa sendo executado ao mesmo tempo. Na verdade, ele é o The Flash. Ele executa um pedacinho, executa um pedacinho, executa um pedacinho, só que é tão rápido que você não percebe a transição. Beleza? Vamos para lá. São utilizados algoritmos para determinar receitas, né? Para determinar deixa eu fechar isso aqui. Para determinar se um processo, qual processo irá ser executado em determinado momento e por quanto tempo. Mas existe também um multiprocessamento que efetivamente você tem que ter mais de um processador. Então uma funcionalidade do sistema operacional é a multitarefa. Professor, o Windows XP é multitarefa? É. O
Windows 95 é multitarefa? É. Windows 7 é multitarefa? É. O Linux é multitarefa? É. Todos os sistemas operacionais novos são multitarefa. Todos eles conseguem conversar com o processador de forma que o processador interrompa o que está executando, execute outro processo, interrompa aquela execução, execute outro processo, interrompa aquela execução e volte para o primeiro, fazendo a alternância entre programas. Beleza de Creusa. Simples assim, sem nenhum problema. Outra característica, outra funcionalidade do sistema operacional, gerenciamento de memória. Se uma questão de concurso disser que um programa ele é responsável pelo gerenciamento de memória, esse programa é um sistema operacional. Nunca vai ser um sistema, um software aplicativo. O sistema operacional tem acesso completo à memória do sistema e deve permitir que os processos dos usuários tenham acesso seguro à memória quando o requisitam. O que significa dizer isso? Acesso seguro. Significa dizer que um processo não pode meter o bedelho no outro processo. Se você tem 4 GB de memória, o Word está executando 1 GB. O Excel está executando 1 GB. Eles executam bem menos memória, tá certo, gente? E se você só tem 2 GB de memória, quando você abrir o PowerPoint, o sistema operacional tem que dizer o seguinte: ó, galerinha, nosso amigo PowerPoint aqui está sendo executado, eu vou roubar um pouco de memória dos dois por enquanto. Eu vou tirar um pouco de memória. Como é que eu faço isso efetivamente? Usando um outro conceito que é o de memória virtual. Memória virtual não é memória física, é uma memória que é usada no disco rígido. Como é que funciona isso? Deixa eu mostrar aqui. Beleza, memória virtual. Imagine que você tem aquilo que eu acabei de dizer, né? Aquele cenário de vários programas sendo executados. O seu computador, tem de calma, muita hora nessa calma. Vamos lá, devagar que o santo é de barro. Ok, você tem 2 GB de memória RAM no seu computador. 2 programas estão sendo executados. Imagine que cada um deles utiliza 1 GB de memória. Todos os programas são armazenados na memória principal para serem executados, tá certo, gente? Eles estão armazenados de modo permanente no disco rígido, mas quando você clica 2 vezes no ícone e ele vai ser executado, ele vai para a memória principal e é executado pelo processador. Beleza. Imagine que o PowerPoint também quer entrar na festa. Então entra a chamada memória virtual. O que é memória virtual? A memória virtual, ela faz o seguinte: eu preciso utilizar 1 GB, né? Só que eu não tenho de onde tirar 1 GB. Os 2 GB já estão sendo executados. Como é que eu vou fazer para executar o PowerPoint? Quando eu executar o PowerPoint, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a memória que o Word está executando na minha memória principal. Essa memória principal, lembra que eu falei? Essa memória principal, se não tiver lembrado, dá uma olhadinha no módulo de hardware. Essa memória principal, ela é feita de chips eletrônicos. Então ele pega essa memória principal, copia para o disco rígido. Ué, professor, por que ele copia para o disco rígido? Calma que eu já vou explicar. Por que ele copia para o disco rígido? Porque ele deixa esse 1 GB de memória principal livres para serem utilizadas pelo PowerPoint. Ok? Então, a memória virtual, ela faz com que o sistema simule, por isso que o nome dela é virtual, simule ter mais memória do que ele efetivamente tem. E aí, o PowerPoint agora pode ser executado, né? Beleza, agora o PowerPoint tem 1 GB de memória. O Excel tem 1 GB de memória. E teoricamente o Word também está sendo executado, tem 1 GB de memória. Só que o sistema só tem 2 GB. Esse 1 GB a gente usa memória virtual. Isso faz com que o sistema caia muito de performance, tá certo? Por quê? Porque em vez de o processador acessar diretamente a memória eletrônica, ele vai precisar usar a memória mecânica, eletromecânica, né? Memória magnética. Ele vai ler um pedacinho, vai colocar na memória e vai fazer a transição. Beleza? Então a memória virtual simula a memória.
não é uma boa coisa, diminui muito a performance do sistema. Agora tem lá as suas funções. Qual é a primeira? Assegurar que cada programa, cada processo, tenha seu próprio espaço de endereçamento começando em 0, para evitar ou resolver o problema de relocação. Essa memória principal, esses 2 GB de memória, 2 GB mais ou menos 2 milhões. Imagine que tem uma célulazinha, número 0, uma célulazinha com o número 1, uma célulazinha com o número 2, e todas essas armazenam bytes do programa, até chegar à última célula, 2 milhões, tá certo? Quando um programa utiliza o primeiro milhão, 1 GB, por exemplo, o Word, ele precisa do 0 até 1 milhão, né? Aí o processador sabe quais são as instruções, ele começou do 0. Agora imagine que um programa começa as instruções do 1 milhão e 1. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. 1 milhão e 1, né? 1 milhão e 1 e vai até os 2 milhões. Memória, basicamente, são várias caixinhas que armazenam informações. Eu disse isso na última aula, né? De hardware. E aí, o processador vai ter que dizer o seguinte: peraí, começa no 1 milhão e 1, aí eu vou ter que fazer sempre, se aqui eu tenho informação e aqui tenho outra, eu vou ter que sempre adicionar 1 milhão, ou seja, eu não consigo endereçar isso diretamente. Memória virtual consegue fazer isso de forma legal, né? Todo mundo começa do 0, por quê? Porque todo mundo está no disco. Promove proteção de memória para impedir que um processo utilize um endereço de memória que não lhe pertença. Sistemas operacionais mais novos conseguem fazer isso tranquilamente, tá certo, gente? Possibilitar que uma aplicação utilize mais memória do que fisicamente existente. Isso é uma facilidade, só que isso faz com que o seu sistema fique extremamente lento. Então, o ideal é que você tenha muita memória do tipo RAM. Hoje a memória RAM é barata e você não dependa da memória virtual. Beleza? Memória virtual tem lá as suas funcionalidades, tem lá as suas coisas boas, mas ela degrada muito o sistema, de maneira geral. Então, vamos lá. Uma das características do sistema operacional é prover esse sistema de memória virtual. Outra funcionalidade é o sistema de arquivos. Enquanto que a memória virtual, lembra que eu falei, memória principal, memória RAM, muito bem, você que lembrou. Memória do tipo chip eletrônico, ela é volátil. Desligou, meu amigo, caiu a energia elétrica, meu amigo. Minha amiga, o gatinho passou o rabinho no cabo de energia elétrica e desligou o computador, abraço pro carteiro. Como diz um amigo lá do Rio Grande do Norte, abraço pro carteiro, tchau. O que você tiver utilizando, se você demorou 2 horas editando um texto e não salvou, essa memória vai para o espaço, essa memória é volátil. Então você precisa ter uma organização do seu disco rígido para armazenar e recuperar informações de modo permanente. Ou seja, você precisa que o seu disco rígido seja organizado para que você consiga armazenar arquivos. Isso é basicamente a função do sistema de arquivos. Como o arquivo é um conjunto de bytes, normalmente armazenado em um dispositivo periférico não volátil, e pode ser lido ou gravado por um ou mais processos. Ou seja, o arquivo do tipo .doc, o arquivo do tipo .xls, o arquivo do tipo .ppt, né? Deixa eu falar um pouquinho mais dessas extensões. O arquivo, basicamente, ele é composto de 2 coisas. Ele é composto de 2 partes. A primeira parte é o nome. O nome quem dá é o usuário, tá certo? Quando você utiliza o Word, você dá um nome para o arquivo que vai ser salvo. Então o nome quem dá é o usuário. Obviamente que o usuário tem que lembrar de dar um nome sugestivo para aquele arquivo. Imagine que o nome do... Você acabou de fazer um parecer para um procurador, você é assessor de um procurador, ou você é assessor de um juiz. O juiz tem seu entendimento do assunto e você acabou de fazer uma sentença que vai ser homologada por ele. E aí você coloca o nome da sentença, Papai Noel voltando. O que isso tem a ver com sentença? Nada. Então o nome
depende do usuário, e o usuário tem que colocar um nome sugestivo, um nome que tenha relação com o arquivo. Já a extensão, quem dá essa extensão, quem atribui a extensão ao arquivo, é o programa que o criou. Tá certo? Se um programa criou um arquivo, criou um conteúdo, esse programa é um programa aplicativo. Ok? Então, quais são as principais extensões? Já que o nome você tem uma liberdade do usuário, quais são as principais extensões? As principais extensões de arquivos são aquelas determinadas pelos programas que as criaram. Então, como a gente vai falar muito de suíte de escritório, a suíte de escritório, hoje eu tô que tô. Vamos lá. A suíte de escritório, MS Office, ela tem basicamente 3 programas. Eu vou falar mais deles quando a gente vai falando de software aplicativo, tá certo? É no outro módulo. Então, basicamente, ele tem programas para criar arquivos de texto. Esses arquivos de texto são criados no Word. O Word cria arquivos com a extensão .doc. Então, essa extensão, ela diz que o arquivo é texto. Arquivos .xls, que são arquivos do tipo planilha. E arquivos PPT, que são arquivos do tipo apresentação. Existem outros arquivos, professor, do tipo texto? Existem. Anota aí. Esse arquivo aqui, ó, txt, esse arquivo aqui, rtf, e eu vou escrever de novo .doc, eles são muito parecidos. Por quê? Porque os 3 armazenam texto. Só que tem uma diferença. O txt, ele armazena o que a gente chama de texto puro. O que é texto puro? Todos os bytes desse arquivo aqui, eles se referem a um caractere específico. Então, ele só armazena caracteres. Ele não armazena funcionalidades como tabulação, informações de parágrafos, informações de fontes, esse tipo de informação de formatação. Ele não armazena formatação. Ele só armazena texto puro. É um formato antigo pra caramba que se chama TXT, literalmente text. O RTF, ele veio para conseguir fazer com que um arquivo de texto também armazenasse informações de formatação. Então, o RTF basicamente foi um arquivo, um tipo de arquivo, uma extensão que conseguia armazenar formatação. O doc, ele é o arquivo do Word e ele armazena tudo isso aqui que eu falei, tá certo? O TXT e o RTF são 2 formatos também de texto. Só que o doc só pode ser lido pelo Word, o RTF tem um programinha chamado WordPad, que o Windows tem, e o TXT pode ser lido por qualquer tipo de editor de textos. Beleza? Beleza. Outros tipos de arquivos. JPG, arquivos de imagem, né? PNG, TIFF, GIF. Todos esses são arquivos de imagem. Esses arquivos de imagem são também chamados de arquivo de imagem bitmap. Por que bitmap? Porque são mapas de bits. Quando você tira uma foto linda daquela paisagem que você foi no interior de Minas Gerais, beijão pro pessoal de Minas Gerais, ou quando você foi lá em Porto de Galinhas, ver as piscinas naturais, né? A galinhazinha aqui. Ah, você que estava meio dormindo acordou agora, não foi? Essa imagem, ela não consegue ser formatada com uma função matemática. O que a gente faz é o seguinte: cada ponto aqui tem uma informação de cores e de intensidade de branco que faz com que ela tenha uma resolução e armazene informações do tipo mapa de bits. Então, informações do tipo imagem, arquivos tipo imagem, tipo bitmap, são arquivos que são capturados da internet, capturados da natureza, capturados de algum lugar. Eles não são figuras geométricas, são fotos, basicamente fotos. Quando você tira uma foto, a sua máquina salva basicamente em JPG. Existem outros tipos de arquivos de imagem, que são os arquivos de imagem chamados
chamados de vetoriais. Na verdade, são imagens geométricas. CDR, que é do CorelDRAW. Já viram falar do CorelDRAW? CorelDRAW é um programa para criar ilustrações. Adobe Illustrator. Na verdade, o TIFF lá também, ele armazena arquivos do tipo vetorial, SVG e etc. Ou seja, esses arquivos aqui, eles armazenam basicamente figuras geométricas, ilustrações, gradientes. Basicamente, essa figura ela pode ser representada por uma fórmula matemática, função seno, para fazer essa elipse. Ou, isso aqui é um triângulo, o ponto tal e o ponto tal. Esse arquivo é armazenado por uma informação vetorial. Beleza, além disso, a gente já conheceu os arquivos XLS, que é um arquivo do Excel, de planilha eletrônica. Eu já vou falar também do arquivo, eu vou falar disso depois de novo, tá certo? ODS, que é arquivo de planilha do Calc, que é o equivalente de planilha eletrônica do BROffice, e PPT, que é do PowerPoint, para apresentações, e o ODP, que é o equivalente do BROffice, que chama Impress. O equivalente do Doc, que o Writer salva, o Writer cria, é o ODT. Basicamente, ODS, porque em inglês planilha Spreadsheet, P, Presentation e T, Test. OD eu vou explicar no outro momento. Então, por que eu falei dos arquivos e tipo de arquivos? Porque o sistema operacional é que vai ser o responsável por armazenar esses arquivos. Então, ele vai ter que formatar o seu disco rígido para criar um sistema de arquivos, em inglês File System, ou FS. É chamado de File System, é um método de armazenar e organizar arquivos do computador e seus dados. Essencialmente, ele organiza esses arquivos num banco de dados para facilitar armazenamento, organização, manipulação e recuperação pelo sistema operacional. O sistema operacional é que tem acesso a esses arquivos. O sistema operacional é que vai dar acesso a esses arquivos para os programas aplicativos. Beleza? Então, é o sistema operacional que vai ter que organizar esta bagaça. Então, beleza. Sistema de arquivos são usados nos dispositivos de armazenamento. Falou de armazenamento, primeiro você vai ter que fazer com que aquele sistema de arquivos seja criado, ou seja, formatar aquele dispositivo que você vai usar, ok? Mantendo uma localização física dos arquivos. Além disso, eles podem fornecer acesso ao dado em um servidor de arquivos, atuando como cliente utilizando um protocolo. Quando eu estiver falando de redes, eu vou voltar para esse assunto. Ou podem ser virtuais e existirem unicamente como método para acessar dados virtuais, como o ProcFS do Linux. Então, basicamente, os sistemas de arquivos são feitos para formatar um dispositivo de armazenamento para que esse armazenamento seja feito de forma ordenada. Muitos sistemas de arquivos fazem uso de um dispositivo de armazenamento de dados que oferece acesso a uma lista de setores físicos de tamanho fixo, geralmente a potência de 2. Por quê? Porque nós trabalhamos com bits e bytes. Então, nada mais fácil do que armazenar também o disco rígido em bytes. Quando você tem um disco rígido, o disco rígido de forma eletrônica diz para o sistema operacional o seguinte: querido sistema operacional, se você quiser usar esse setor aqui, esse setor inteiro, ele tem 20 kilobytes. Então o sistema de arquivos, ele organiza os setores, faz a relação entre setores e quantidade de bytes do disco rígido. Esse file system, ou sistema de arquivos, é responsável por organizar esses setores em arquivos e diretórios e manter o registro de que setores pertencem a que arquivos e quais estão livres, para que um não sobrescreva o outro. Muitos deles endereçam os dados em unidades chamadas de cluster. Isso aqui é interessante lembrar, tá certo, gente? Cluster, ou blocos que contêm um certo número de setores de disco, 1 a 64. Esta é a menor parte de um disco que pode ser alocada para armazenar um arquivo. Deixa eu mostrar aqui, eu vou chamar atenção para o cluster, que geralmente cai em concurso público.
O que é um cluster? Um cluster ele é uma quantidade, ele é uma caixinha que armazena uma quantidade específica de bytes. E quando o sistema de arquivos é criado, quando você formata o disco rígido, você escolhe o tamanho do cluster. O que é o cluster? O cluster diz o seguinte: se você precisar armazenar um arquivo, esse arquivo vai ter que ser armazenado nos clusters. Ele vai ter que ser armazenado nessas caixinhas, nesses blocos. Ok? Isso quem organiza é o sistema de arquivos. Uma característica interessante é o seguinte: você não pode colocar dois arquivos ou partes de dois arquivos diferentes no mesmo cluster. Então, se um arquivo tiver 4 kilobytes e quiser ser armazenado num disco rígido, no sistema de arquivos, por exemplo, o arquivo A tem 4 kilobytes, ele vai usar um cluster inteiro. Se um arquivo B tiver 1 kilobyte, ele pode ser armazenado aqui no outro cluster? Pode. Ó, 1 kilobyte só. Pessoal, sobrou 3, não foi? Se eu tiver um terceiro arquivo aqui que tenha 3 kilobytes, eu posso armazenar nesse aqui, né? Não, muito bem, você prestou atenção. Você não pode armazenar dois arquivos, pedaços de dois arquivos no mesmo cluster. Você vai ter que utilizar um terceiro cluster para armazenar 3 arquivos. Então, olha, aqui sobrou 3K, aqui sobrou 1K. Então, essa relação entre tipo de cluster, tamanho de cluster e o que o uso vai ter para o computador, quem faz é o administrador. Geralmente o Windows trabalha de maneira automática. Ele coloca um cluster, geralmente 16K, para o sistema operacional, para o seu sistema de arquivos, e aí os arquivos eles tendem a perder menos espaço no disco. Eu vou mostrar uma maneira bem rápida para você ver quantos clusters estão sendo utilizados num dado arquivo. Ou seja, existe uma diferença entre a quantidade de tamanho de um arquivo e qual é o tamanho dele no disco. Por quê? Por causa do cluster. Então, cluster, questão de concurso. Cluster é a menor unidade que pode armazenar um pedaço de um arquivo. Beleza? Beleza. Então, vamos lá voltar para o nosso sistema de arquivos. Quais são os tipos de sistema de arquivos principais do Windows? O Windows usa basicamente dois tipos de sistema de arquivos: o FAT e o NTFS. O FAT já não mais está sendo utilizado, tá certo, gente? As versões mais antigas do FAT já não são mais utilizadas. O sistema relativamente novo é o NTFS. Com a vinda do Windows 7, nós temos um outro sistema de arquivos. Quais são eles? Vamos lá. O FAT é um sistema de arquivos. Então, se você tem um disco rígido que você acabou de comprar numa loja de informática, para que o Windows possa ser instalado, você vai ter que formatar esse disco. Formatar o disco nada mais é do que criar um sistema de arquivos, tá certo? Para esse disco. Por que eu vou criar um sistema de arquivos? Porque o sistema operacional precisa de um sistema de arquivos para que o armazenamento seja feito corretamente. Beleza? Então, beleza. Ok. E aí, quais são os tipos do FAT? Do gordinho em inglês, né? Antigamente, o mais antigo deles é a versão do FAT12 até a versão do FAT16. O sistema de arquivos, eles têm, todos eles, viu gente? Tem limite de tamanho de arquivo, tem um limite máximo, tem um limite de tamanho de arquivos que podem ser armazenados na raiz, e tem também limites em relação ao tamanho máximo de um disco formatado ou uma partição. Quando você tem um disco, por exemplo, você acabou de comprar um disco de 1 terabyte. Se o seu sistema de arquivos, por exemplo, FAT32, você tentar formatar, esse disco de 1 tera não vai conseguir formatar. Além disso, você não vai conseguir colocar arquivos maiores do que 2 GB. Ou seja, se você baixou um arquivo da internet do tipo MKV, que é um arquivo de vídeo de alta resolução, e esse arquivo tem 4 GB, ele não vai conseguir caber no FAT32. Por quê? Porque o FAT32 tem restrições de tamanho de arquivo. Beleza? Então cada um tem a sua restrição. Para que você tenha compatibilidade total com os dispositivos antigos, você vai ter que colocar uma versão antiga. Só que essas versões antigas têm
restrições do tipo tamanho, quantidade de arquivos. Mais especificamente, o FAT12 e o FAT16 possuem um limite de 8 caracteres para o nome de um arquivo e 3 caracteres para a sua extensão. Geralmente limite 8.3. Então, olha, lembra que eu falei aqui que os arquivos eles têm nome e uma extensão? Ops. No FAT, no FAT12, no FAT16, esse limite era 8.3, ou seja, você podia no máximo colocar o nome de um arquivo deixa eu ver, parecer 8.3 parecer 2011 3 mais 4, 7 a.doc parecer 2011 B. Isso é uma loucura, né, gente? Imagine como é que você vai ter acesso a isso. Esse limite ele foi mudado com o VFAT. O VFAT conseguiu dar tamanho de arquivo de 255 caracteres, o que a gente chama de long file names, ou seja, o limite hoje é bem maior. Você consegue ter 255 caracteres para o nome, aí as pessoas avacalham e botam assim: parecer 2011 Torres de Barueri ação civil pública gabinete doutor não sei o que lá. Fica tão grande o nome que você não consegue nem ler esse nome direito. O ideal é que seja um nome curto, de no máximo 12, 13 caracteres, tá certo? Para facilitar a leitura. E esses 255 também incluem o caminho, ou seja, se o caminho tiver muito longo, se tiver dando uma pasta chamada pareceres, dentro da pasta 2011, dentro da pasta gabinete, dentro da pasta doutor 2, tudo isso conta por 255. Então tem que ter cuidado com esse nome de arquivos longo. Beleza. O FAT32 também tem muitas restrições, mas é ainda mais limitado que o NTFS. O exFAT, ele é a melhor versão, a versão mais nova e traz vantagens em relação ao NTFS. Quais são as características do NTFS? O NTFS é uma das versões mais novas, né, e utilizada muito no Windows XP. Ele basicamente tem todas as tecnologias que os anteriores tinham, tem um limite de tamanho de arquivo bem grande, e ele também tem controle de lista de acessos, o que faz com que o sistema seja efetivamente multiusuário. Eu vou explicar porquê. Hard links, registro de cota, arquivos, espaço, computação, compressão, além de outros recursos. O que é lista de acessos? O próprio sistema de arquivos ele consegue dizer o seguinte: o arquivo a.doc pertence ao usuário Luiz. Então, se o sistema operacional consegue dizer isso, o usuário Pedro não consegue ter acesso a esse arquivo. Esse controle de acesso pelo sistema de arquivos faz com que o sistema operacional seja multiusuário. O sistema operacional Windows 98, ele conseguia ter várias contas, só que ele não tinha lista de acessos, ou seja, um usuário conseguia ter acesso a arquivos do outro. Então, na verdade, ele não era multiusuário, ele só tinha multicontas, né? Hard links, que é ao contrário de soft link, é o seguinte: o soft link, na verdade, nada mais é do que um atalho para um arquivo. Quando você clica com o botão direito e arrasta um arquivo para a sua área de trabalho, ele cria um atalho. Atalho aparece tanto no Linux quanto no Windows. Atalhos são chamados de soft links. Links são ligações em inglês. Soft, leves.
ligações leves. O contrário de hard links. O hard link, ele na verdade é um outro nome para um arquivo. Olha só que legal. Dois programas podem acessar o mesmo arquivo com nomes diferentes. Eu tenho aqui um arquivo chamado a.doc, tem um arquivo chamado b.doc. Só que o b.doc é um hard link para A, ou seja, os dois atendem pelo mesmo nome. Eu posso acessar os dois como se fosse um só. Isso, claro, só faz sentido para o usuário administrador, tá certo, gente? São características do NTFS. Registro de cota, ou seja, literalmente um usuário pode ser, você pode cadastrar no sistema operacional que um usuário só tem acesso a 20 GB, e aí quando o usuário passa de 20 GB, o sistema operacional não deixa mais ele utilizar mais memória, mais espaço em disco, que é o registro de cota. Arquivos esparsos, imagine que você tem um usuário treloso que pegou um arquivo do tipo Word e colocou uma letra A na primeira página, deu 200 enters, ficou com 200 páginas e colocou uma letra A na última página. Entre a primeira e a última tem 200 páginas brancas, ou seja, tem um espaço, o arquivo está esparso. O sistema operacional, o sistema de arquivos NTFS consegue identificar isso e organiza de forma a só armazenar os dois As. Isso é o que se chama de arquivo esparso. Encriptação, que eu vou falar muito quando a gente vai falando de segurança da informação, que é tornar aquele diretório ilegível para usuários que não sejam aqueles que são os donos, e compressão de arquivos além de outros recursos. Diferente dos outros sistemas operacionais, o Windows usa uma letra para diferenciar um drive do outro para o usuário. Por exemplo, o caminho seu Windows representa o diretório Windows, a pasta Windows, na partição representada pela letra C. Gente, é essencial que vocês estejam testando isso, tá certo? Não fiquem só na aula, testem. Dá uma pausa na aula, olhe lá no seu meu computador, clique em meu computador, vê lá C, D. Por que aparece C e D? Basicamente, nas versões antigas do Windows e nas versões do DOS, o A e o B geralmente eram para os dois primeiros leitores de disquete. Todo leitor, todo drive, ele é mapeado com uma letra. Então, letra A, primeiro drive de disquete, letra B, segundo drive. Então, a partir da C são os discos rígidos. Por isso que C é o primeiro disco rígido. Se o seu computador tiver um leitor de DVD, um leitor de mídia ótica, vai ser o D. Se você estiver colocando um pendrive, a partir do D, E, F, G, H, vários pendrives, vários discos externos. Vai começar a partir de letras. O NTFS mapeia desde as versões do DOS essa herança de mapear os drives, que são leitores ou dispositivos de armazenamento. Lembra que drive é dispositivo de armazenamento ou leitor de cassete, de fita ou de disquete. E driver é o programa que faz com que esses drivers funcionem. Não só esses drivers funcionam, mas impressoras e outros hardwares, ok? Então vamos lá. Partição primária. Partição, gente, é o seguinte: você pode ter no mesmo disco, imagina que o seu disco tem 1 terabyte. Vamos dizer que ele tenha 500 gigabytes, né? Porque 1 terabyte ainda não é tão comum. Mas digamos que o seu disco tem 500 gigabytes. E aí você quer fazer o seguinte: você quer separar ele no meio para ter uma parte lógica, um drive lógico chamado C, para colocar só os programas, e uma outra parte que vai ter um outro nome chamado D para todos os seus arquivos pessoais. Essas duas organizações lógicas são chamadas de partições. Eu preferencialmente não gosto muito, tá certo? Por quê? Porque ela não te dá nenhuma segurança extra. Se o seu disco tiver problemas, as partições todas vão para o beleléu. Beleza? As duas partições são acessíveis. O que você pode fazer é tornar uma partição inteira encriptada, e aí você vai ter muita segurança em relação aos seus dados. Agora lembre de sempre fazer backup. Belezinha? Então vamos lá. Essa tradição de usar o C veio com MS-DOS de A e B, como eu falei anteriormente. Drives de rede também podem ser mapeados como letras. Quais são os principais tipos de sistema de arquivos do Linux?
Basicamente o Linux também tem sistema de arquivos, como esse nosso curso. Ele abrange não só o Windows, mas também a introdução do Linux. Vou falar do Linux. Esse bloco vai ficar um pouquinho mais extenso, mas a gente vê esse bloco inteiro, né? ext2, a família ext. ext2, ext3, ext4, XFS, JFS, RiserFS e BTRFS. Esse ext aqui, ele é derivado do primeiro sistema do ext que foi desenvolvido especificamente para o Linux. Ele possui uma estrutura de metadata inspirada no tradicional file system, ou sistema de arquivos do Unix. O Linux, eu vou falar na introdução a Linux, ele é derivado de um sistema operacional excelente chamado Unix. Quando chegar lá eu vou falar nele. E como ele foi também derivado do Minix, ele suplanta, né? Ele vem trazer algumas limitações. Basicamente, o que é que o ext2 tem? Ele divide o espaço disco em blocos, os mesmos blocos que o Windows chama de clusters, tá certo? No Linux a gente chama de blocos mesmo, que são organizados em grupos de blocos, analogamente, nossa, tá ruim hoje, analogamente aos cilindros no UFS. Isso é feito para reduzir a fragmentação e minimizar o número de pesquisas de disco quando for ler arquivos grandes. Não possui journaling. Olha só, uma coisa que o Linux está à frente do Windows é o meu querido journaling. Olha que negócio interessante, é o journaling. Professor, jornalmente, né, professor? Não, meu querido, não é jornalmente não, nem minha querida. Journal é registro, tá certo? Basicamente é registro de alguma coisa. O sistema de arquivos com journaling, ele mantém o registro de todas as ações que serão realizadas num diário de ocorrências antes de efetivamente executar a ação. No evento de falta de energia elétrica, com o sistema desligado incorretamente, ele é mais facilmente recuperado com menos chance de arquivos corrompidos. O Windows, por padrão, se você estiver trabalhando num arquivo muito grande e acabar a energia elétrica, além de você perder o que estiver trabalhando, o arquivo pode ser corrompido, ou seja, o arquivo pode se tornar ilegível. Isso acontecia muito nas versões antigas do Windows, nas versões antigas do Word. O journaling no Linux, como o Linux ele é feito para ser um sistema operacional estável, ele antes de escrever, antes de editar um arquivo, ele mantém o registro do que vai ser feito. O que acontece? Se no momento em que aquela ação for feita, acontecer um evento de energia elétrica, aquela ação é registrada. Ele não vai executar aquela ação antes de fazer um diário de ocorrências. Então, acabou a energia elétrica e o sistema foi desligado incorretamente. Quando ele voltar para verificar quais são os arquivos que estão abertos, que estavam abertos anteriormente, ele vai perceber que ele fez o registro antes. Se ele conseguir identificar os registros, beleza. Se ele não conseguir identificar os registros, você perdeu tudo, mas o arquivo não está corrompido. Se ele identificou o registro, ele consegue tornar aquele arquivo legível novamente. Muito boa essa característica, do journaling. Faz o registro anterior. Claro que a performance do sistema cai um pouco, né? A leitura e a escrita caem um pouco, mas a segurança geral do sistema fica muito mais superior, fica muito melhor do que a do Windows, beleza? Então, quais são o ext2 não tem journaling, o ext3 basicamente traz essa funcionalidade. Ele tem um sistema de journaling que aumenta a confiabilidade e elimina a necessidade de checar o sistema de arquivos depois de um reset no computador. Dependendo do tamanho do bloco, pode ter sistema de arquivos de até 32 terabytes. Olha que loucura. Você pode ter um arquivo, você pode ter um disco de 32 terabytes. O ext4, veja que basicamente ele vai aumentando de versões, né? Ele vai sofrendo melhoras e vai mudando o número. O ext4 ele suporta até 1 exabyte de arquivo, 1 exabyte de volume, ou seja, você pode ter uma partição de 1 exabyte e arquivos de até 16 terabytes. Gente, um disco meu aqui é de 1 terabyte. Imagina você ter um arquivo de 16 terabytes. É muito grande.
Professor, eu nunca utilizei o Linux na minha vida, é difícil. Na verdade, querido, você já utilizou o sistema Linux. Quando você acessou o Google para fazer uma pesquisa, você usou um sistema que está armazenado no Linux. Eu vou mostrar aqui maneiras fáceis de você instalar o Linux na sua máquina Windows sem precisar mexer nada, como se estivesse instalando um programinha do tipo Winamp. Você consegue ver o Linux e trabalhar no Linux de uma maneira tranquila. Agora o que interessa é decoreba, é engolir essas expressões, engolir esse tipo de arquivo para saber responder as questões. Esse material teórico, ele é um material teórico bem geral, mas que vai ser reforçado quando a gente fizer questões. Então vamos lá. Outros tipos de sistemas arquivos que o Linux suporta: ReiserFS, JFS, HPFS, SWAP. SWAP, ele nada mais é do que o sistema de arquivos de memória virtual do Linux. O Linux tem um sistema de arquivos específico para memória virtual. Oxi, NTFS FAT. Peraí, professor, NTFS FAT é do Windows. O Linux também consegue utilizar o NTFS e o FAT. Beleza? Vamos finalizando esse bloco com classificação dos sistemas operacionais. Em relação ao núcleo, o sistema operacional pode ser monolítico ou monobloco. Quando o núcleo consiste em um único processo executando numa memória protegida, existe memória que só é usada pelo sistema operacional, não deixa que nenhum outro processo utilize, e ele executa as principais funções. Ele faz a interposição de processos, ele faz tudo. Por exemplo, os principais sistemas operacionais são, em relação à arquitetura do núcleo, monolítico ou monobloco: Windows, Linux e FreeBSD. Micronúcleo ou cliente-servidor, ele tem um núcleo que tem funções mínimas e tem vários outros subsistemas que fazem as funções de sistema de arquivos, gerenciamento de memória, são executadas no espaço do usuário, ou seja, são como se fossem programas que o usuário estivesse executando. Lembra que eu falei que tudo isso aqui o sistema operacional faz, né? Sistema de arquivos, gerenciamento de memória, está lá no iníciozinho do primeiro bloco. Exemplos: GNU, Hurd e o Mac. Em relação ao kernel, sistema de camadas, esses dois tipos aqui, esse tipo aqui é bem antigo, tá certo, gente? Funções do núcleo irão executar em camadas distintas de acordo com seu nível de privilégio. Isso aqui não é muito utilizado hoje. Monitor de máquinas virtuais, aquele programa que eu vou mostrar para vocês, o VirtualBox, VM370, VMware e Zen. Além do VirtualBox, nada mais é do que um monitor de máquinas virtuais. Você consegue executar um sistema operacional dentro de outro. Fornece uma abstração do hardware para vários sistemas operacionais. Vou mostrar isso mais na frente. Está aí o Windows rodando dentro do macOS. E a gente pode fazer o macOS dentro do Windows, o Linux dentro do Windows, o Windows dentro do Linux e vice-versa. Em relação a gerenciamento de tarefas, isso aqui foi em relação à arquitetura do kernel, a arquitetura do núcleo. Em relação a tarefas, o sistema pode ser monotarefa quando só um processo, quando só um programa pode ser executado de cada vez, ou seja, um MS-DOS. O DOS só podia executar um programa de cada vez. Multitarefa, que é o que a gente falou aqui, o Windows é multitarefa, o Linux é multitarefa. Veja que o que é o sistema multitarefa? Além do próprio sistema operacional, vários programas ou processos do usuário estão carregados em memória, sendo que um pode estar ocupando o processador e os outros ficarem enfileirados aguardando a sua vez. O compartilhamento do tempo do processador é distribuído de modo que o usuário tenha a impressão de que vários processos estão sendo executados simultaneamente. Gente, isso é importantíssimo. Um sistema operacional multitarefa, ele dá a impressão de que você tem vários programas sendo executados ao mesmo tempo. Isso acontece de verdade? Não! Isso acontece porque o processador consegue fazer isso. O processador consegue fazer milhões de instruções por segundo e o sistema operacional consegue interromper e voltar ao trabalho os vários programas. Então, se diz que o sistema é multitarefa. Principais programas: o Windows, Linux, FreeBSD. Então, o Windows ele é monobloco em relação à arquitetura do kernel e ele é multitarefa em relação ao gerenciamento de tarefas. Em relação ao gerenciamento de tarefas, existem sistemas operacionais multiprocessamento. O sistema operacional distribui as tarefas entre dois ou mais processadores. O Windows 7 consegue fazer isso, tá certo?
As versões Ultimate conseguem ter mais de um processador. Isso aqui só funciona bem com os sistemas servidores, porque o usuário comum ele não vai ter mais de um processador na máquina. Multiprogramação, isso aqui é muito antigo. O sistema operacional divide o tempo de processamento entre vários processos, mantendo o processador sempre ocupado. E esses sistemas multiprogramação eram de uma época, da década de 50, de 60, em que o computador era muito caro e você tinha que sempre ter algum processo sendo executado. Então as pessoas marcavam hora para usar o computador. Era uma loucura. Só tinha computadores nas universidades. Então, multiprogramação, você tinha que estar sempre utilizando o tempo do processador. Esse tipo de conceito é só decoreba porque não existe mais hoje. Em relação à quantidade de usuários, a gente falou arquitetura do kernel, gerenciamento de tarefas e agora a quantidade de usuários. O sistema operacional ele é multiusuário quando apenas um usuário por vez ser suportado, apesar de poder suportar recursos como troca de usuário. Exemplo, o Windows 98. Apesar do Windows 98 conseguir trocar o usuário, só tinha um usuário utilizando a máquina ao mesmo tempo. Ok? Multiusuário, vários usuários usam o computador ao mesmo tempo, seja por diversos terminais, seja por conexão remota como é SSH. Peraí, professor. Você disse que não existe multitarefa real. E por que existe multiusuário? Pronto. Cada usuário pode acessar a máquina ao mesmo tempo, só que fazendo aquele truque de dar a impressão que ele está fazendo uma tarefa. Quando ele clicar num programa para ser executado, o processador vai demorar um tempo para executar aquele programa e vai fazer a transição entre tarefas de um usuário e de outro. O multiusuário ele é uma relação direta com o sistema operacional multitarefa. Se o sistema operacional não for multitarefa, você não consegue ter um sistema multiusuário. Isso é meio óbvio, né? Por quê? Porque você não vai conseguir ter com que um usuário execute um programa, teoricamente, ao mesmo tempo que outro programa seja executado de outro usuário. Beleza de Creuza, o Linux também é multiusuário, o Windows 2000 é multiusuário, o Windows XP é multiusuário. Acabamos este bloco, ficou meio longo, mas vai valer a pena. A gente usou a Wikipédia, usou o livro do professor Tannenbaum. Forte abraço. No próximo bloco a gente vai fazer algumas questões genéricas de sistemas operacionais. E aí a gente vai ter um bloco de introdução ao Windows, principais características, e um outro módulo de introdução a Linux, principais características, principais subsistemas, como é que esses dois sistemas funcionam, para que a gente consiga ter uma base legal para falar de softwares aplicativos. Forte abraço, fiquem bem, acompanhem nosso site, daqui a pouco está saindo uma revista. Se quiser acompanhar, e também a gente vai estar editando uma revista também de resolução de questões. Eu vou publicar próximo dos concursos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e próximo do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, TJ de Pernambuco, uma resolução de questões dos últimos concursos 2011 e 2010. Forte abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Olá, vamos fazer algumas questõezinhas para finalizar esse bloco. O primeiro módulo, tá certo? O primeiro módulo a gente viu em 2 blocos. O primeiro módulo de introdução a hardware de computadores para concursos públicos. Esse módulo é o terceiro módulo, mas eu vou adiantar, tá certo? Só algumas questões para a gente fixar o que é que cai na prova, tá certo? A gente vai refazer essas questões também quando estiver vendo o terceiro módulo, depois do segundo módulo, que é hardware de computadores, só que dentro do computador, placa-mãe, memória, processador, barramento, como é que isso funciona internamente. E aí, unidades, inclusive, a gente vai ver isso no terceiro módulo. Aí, pra gente agora, eu vou fazer só algumas questões para reforçar aquilo que a gente tinha falado, tá certo? Vamos lá. Primeira questão que caiu no concurso do Cone Sul, essa questão caiu numa prova antiga do Cone Sul. A gente usou esse material para o último concurso que houve aqui para o Tribunal Regional Eleitoral em Pernambuco, tá certo? Então, vamos lá. O periférico... O periférico
que apenas permite a saída de informações, unidade exclusivamente de saída é: letra A, o scanner; letra B, o disquete; letra C, a plotter; letra D, o teclado; letra E, o mouse. Olha só, gente. Scanner, teclado e mouse são dispositivos de entrada somente, não é isso? Lembram disso, não é? Ou seja, o computador recebe informações desses dispositivos. Não tem como esse dispositivo ser de saída, porque esses dispositivos não recebem informação do computador. Então não pode ser letra A, não pode ser letra D, não pode ser letra E. Pode ser letra B ou letra C. Só que, como eu falei antes, o disquete é uma mídia de armazenamento. Mídia de armazenamento. O que a gente sabe sobre o disquete? Ele é uma mídia de armazenamento magnético. Armazenamento. Ela é uma mídia magnética, ou seja, sofre influência de dispositivos elétricos, além de ser péssima para armazenamento. Por quê? Porque armazena pouco e não é confiável. Então não é dispositivo exclusivamente de saída. Sobrou quem? O plotter. Tantã. Veja que essa questão é uma questão simplória, né? Só que a maioria das pessoas nunca ouviu falar do plotter, que é uma impressora de grande formato. Nada mais é do que a impressora que imprime papel gigantesco, imprime outdoors, imprime propagandas de shopping centers. Primeiro, letra C. Segundo, a gente não viu ainda. Segundo, a gente vai responder depois que tiver feito o segundo módulo. Terceiro também, ok? Quarto, quinto, sexto. Sexta questão a gente consegue fazer com o que a gente viu nesse primeiro módulo. Sexta questão. CEAL Engenharia Elétrica 2006. Dispositivo de acesso sequencial é o disquete, zip drive, a fita magnética, o CD-ROM e DVD-ROM. Gente, dispositivo de acesso sequencial significa dizer que a gente só vai conseguir ver um dado e aí você pode abstrair para uma informação qualquer. Ou seja, eu quero escutar uma música que esteja na última faixa. Eu consigo isso usando fita cassete de maneira direta, sem passar a fita, sem correr a fita toda até o final dela? Não. Eu consigo fazer isso com CD-ROM? Consigo colocar um CD de áudio, escutando Beethoven, eu quero ver a última faixa. Eu coloco 10ª faixa e aperto play, ele vai na 10ª faixa, porque a cabeça de leitura vai até a 10ª faixa. A mesma coisa acontece com o disquete. O disquete ele é flexível, ele é um disco magnético, só que o acesso dele é direto. O acesso dele não é sequencial, tá certo? Veja que a informática complica a nossa cabeça, porque ela começa a colocar definições que uma permeiam a outra. Ou seja, acesso sequencial não diz respeito se é mídia ótica ou se é mídia magnética. Acesso sequencial significa dizer se é uma mídia que você precisa passar, ler toda ela até chegar no final, ok? Por padrão, o disquete é uma mídia magnética, só que ele é uma mídia sequencial? Não, ok? O disquete ele é uma mídia magnética, só que ele não é sequencial. A fita é uma mídia magnética sequencial. O DVD não é uma mídia magnética e também não é sequencial, ok? Então, voltando para a questão, só para esquentar o nosso raciocínio, né? Reforçar o que a gente aprendeu nessa aula. Letra A não é acesso sequencial, letra A é acesso direto. O disquete e qualquer mídia, geralmente em forma de disco, né? Não é acesso sequencial, porque se é em forma de disco, teoricamente você pode girar o disco até uma posição e ler aquela posição diretamente. Você não precisa ler tudo até chegar naquela posição, né? Zip drive é antigão, ele usava também mídia magnética, só que era em forma de disco, também não é acesso sequencial. Fita magnética. Fita magnética, quais são as características? Ela é uma fita propriamente dita, como a fita cassete é. Ela é usada muito para backup corporativo. Todas as empresas que se prezam usam fita magnética para backup corporativo. Por quê? Porque ela armazena grandes quantidades de informação
de maneira magnética, de maneira rápida, tá certo? Relativamente rápida. E ela é fácil de armazenar. Só tem um problema, obviamente, de fonte de energia elétrica, né? E aí, CD-ROM não é sequencial. Veja que aqui não é se é uma mídia magnética ou uma mídia ótica, se é acesso sequencial ou não. CD-ROM não é acesso sequencial e DVD-ROM não é acesso sequencial, tá certo? Depois de terminar o terceiro módulo, a gente vai responder mais questões de hardware, tá certo? No último encontro, nosso terceiro módulo de hardware. Eu acredito que essa semana ainda, nós estamos começando essa semana aí. Nessa semana ainda nós vamos fazer o segundo módulo de hardware. Nós vimos o primeiro módulo de hardware nesses dois encontros. Nesse terceiro encontro agora, nesse terceiro bloco de gravação, a gente viu algumas questões para reforçar o nosso conhecimento. No nosso próximo encontro, nós vamos ter o segundo módulo de hardware e aí o terceiro módulo de hardware com resolução de questões de concursos públicos para hardware. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar fazendo propaganda do nosso material teórico para quem quiser comprar, ter essa informação teórica com mais informações, né? Tudo aquilo que a gente fala e o aluno anota, a gente vai estar escrito isso no material em formato de revista que a gente vai publicar mais na frente. Forte abraço. Não se esquece de continuar fazendo questões, de usar o computador. Use o computador. Não se apoie somente no que a gente fala aqui. Teste, veja se isso funciona. Leia em outros locais. E eu tenho certeza que você vai passar no concurso que você desejar, que você vai fechar a prova de informática. Não se esquece de beber água, hidrata teu cérebro. Não adianta fazer questões ou estudar sem estar com o cérebro hidratado e sem estar descansado, tá certo? Pode copiar à vontade o material desses slides que a gente publicou e também a aula, divulguem entre seus amigos. Forte abraço, tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.